Hulk revela maior sonho que ainda não conquistou pelo Galo. Fábio Gomes pode ser reaproveitado. Galo adia retorno dos atletas vingadoras a um passo do acesso, tudo isso e muito mais. Este é o Café com Jeves. Muito bom dia. Depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com Café com Jeves, terça-feira, 24 de junho, sempre aqui no canal Bica Galo, sempre logo após o meu amigo Breno Galante. Galera que chega do Breno aí, são muito bem-vindos aqui no canal. Você está no Café com Jeves, no canal Bica Galo, então já chega aí deixando o seu bom dia, mandando a sua mensagem e claro, né, dando aquele likezaço para fortalecer a gente aqui no canal. Se não for inscrito no canal Bica Galo, aproveite o ensejo aí para se inscrever num canal de notícias que trata o torcedor com respeito e a informação com jornalismo. Aproveite também para ativar o sininho de notificações e nos seguir em todas as redes sociais, @canal Bica Galo, segue lá também, @marcojeves, @Jeves_Galo, tá? Você pode me seguir lá nas redes sociais, em qualquer uma você me encontra, tá bom? Bom, vamos começar a nossa pauta de hoje aqui. Eu acho que a gente tem alguns assuntos importantes para tratar. A gente vai falar dessa situação do Hulk revelando seu maior sonho pelo Atlético, mostrando que ainda, né, até o cara que já conquistou tudo ali, né, ou quase tudo, ainda falta alguma coisa. Vai falar sobre isso também em entrevista ao meu amigo Breno Galante, entrevista sensacional, exclusiva, que você pode acompanhar, inclusive a íntegra lá no canal dele, no Breno Galante. E essa história do Fábio Gomes parece ter uma decisão tomada da diretoria do Atlético, tá? Vamos começar por essa pauta, isso porque o Fábio Gomes, que estava no Bolívar, né, fez até uma campanha interessante pelo Bolívar, né, fez gols na Libertadores, era titular da equipe boliviana, uma das principais equipes do país. O Fábio Gomes, ele está fora dos planos da diretoria. Segundo a Rádio Itatiaia, o Atlético não considera a reintegração desse jogador, ainda que haja necessidade, digamos assim, né, da gente ter jogadores para essa posição do centroavante, né? Haja vista que o João Marcelo, por exemplo, ele não joga, né? Então a gente fica sem esse jogador até o ponto de ter um devaneio de cogitar a volta do Fábio Gomes, que, na minha opinião, é um jogador muito fraco, né, que não entrega o que o Atlético precisa e não entrega o que um clube do tamanho do Atlético precisa como atacante. Acho que seria realmente uma tentativa, mas sinceramente eu não toparia, né? Então, assim, segundo a Itatiaia, alguns clubes do próprio Brasileirão desejam a contratação do Fábio Gomes, clubes da Ásia, leste europeu e tudo mais, fazendo com que seja um jogador até cobiçado no mercado. O Atlético, nesse momento, apesar de não ter assim interesse grande em reemprestar o Fábio Gomes, né, que ainda tem contrato com o Galo até o final do ano, deseja uma venda definitiva, né, para poder de fato aí se livrar do jogador, que é um jogador que de fato acabou não dando certo aqui no Galo. Então, assim, o Fábio Gomes não tem, a princípio, o interesse do Atlético, o interesse do Cuca em reaproveitá-lo como atleta, tá? Bom, girando de pauta aqui, eu quero falar sobre essa situação do adiamento do retorno dos jogadores, uma pauta importante que a gente tem que trazer. Eu vou trazer essa pauta no oferecimento da Betano, né? Aproveite aí para fazer as suas odds na Betano. Jogos de hoje aí tem Auckland City e Boca Juniors pelo Mundial de Clubes, né, pela Copa do Mundo de Clubes. Tem Benfica e Bayern de Munique, Esperance e Chelsea e Los Angeles e Flamengo. Jogos bons aqui, principalmente o jogo do Boca, para você colocar aqui quantidade de gols, né? O Auckland City é o saco de pancadas do campeonato, né? Então acho que é uma oportunidade boa de você conseguir aqui nesse jogo. No Benfica e Bayern de Munique, eu iria no ambos marcam aqui. Acho que tem chance aqui do Bayern de Munique fazer um placar mais elástico, mas ainda assim, né, conquistar uma vitória contra a equipe do Benfica, tá? Então acho que o Benfica deve marcar um golzinho, mas o Bayern deve faturar a vitória. Chelsea contra o Esperance, com certeza iria no Chelsea, e Los Angeles e Flamengo. O Flamengo deve levar também, tá? A princípio seriam aqui essas considerações para Betano. O link tá logo abaixo aqui para você o primeiro link aqui do vídeo, só você clicar
para ir de Betano. Lembrando que o jogo é responsável para maiores de 18 anos. Betano é regulamentada no Brasil. Então, se vai apostar, vai de Betano e use o código BICAGALO, o link nosso aqui para poder se cadastrar, beleza? Bom, voltando aqui a nosso cafezinho, né? Bom, sobre essa situação do retorno dos atletas, né? O Atlético decidiu dar mais férias, né? Dar mais um tempo de férias para os jogadores, né? O acordo interno que foi realizado, informado ontem, na verdade, pela assessoria de imprensa, no grupo, né, que a gente tem com assessoria de comunicação e tal, foi que se o Atlético ganhasse as partidas contra o Ceará e o Internacional, além dos dias de folga que garantiriam mais um final de semana, voltando às atividades somente no dia 30 de junho, né? Então, somente na próxima segunda-feira é que o Galo retorna às atividades. O retorno estava previsto para sexta-feira, dia 27, mas então os jogadores deram essa alongada nas férias aí, porque tiveram um acordo, cumpriram o que foi combinado e naturalmente tiveram um alongamento das férias. Eu vi algumas pessoas problematizando isso na internet e tudo mais. Não acho que tem que ser problematizado, é só um final de semana a mais. O Galo ainda vai ter 12 dias para se preparar para o próximo confronto, que é fora de casa em Salvador, confronto duríssimo, inclusive num sábado às 9h30 contra a equipe do Bahia, né, que o Galo disputa a posição com o Bahia no campeonato, né, tá um pouquinho atrás ali em sétimo, o Bahia em sexto. Então, é um confronto direto importante para ambas as equipes que também estão aí em mata-mata de competições internacionais, o Bahia pela Libertadores, pela Sul-Americana, né? E o Bahia pela Libertadores, desculpe, o Galo pela Sul-Americana contra o Bucaramanga. Então, de fato, um confronto difícil. O Galo vai ter 12 dias para ter essa preparação dos jogadores, então, tá? Trazendo mais uma informação importante aqui, as Vingadoras, né? Eu fiquei feliz com essa situação das Vingadoras, né? Ontem, diante de um público de quase 3.000 pessoas lá na Arena MRV, as Vingadoras, no apagar das luzes, bateram a equipe do Vitória por 1-0, né? E agora como funciona, né? O Galo tá próximo, né? As Vingadoras, o Galo feminino está próximo de subir para a série principal, né, para a primeira divisão do futebol feminino. Está nas quartas de final, venceu a primeira partida em casa, então depende somente de um empate lá em Salvador para garantir o acesso. Haja vista que, se classificar às semifinais, os 4 times que se classificaram sobem para a primeira divisão na próxima temporada. Então, as Vingadoras aí muito próximas de um acesso também, e ainda bem, né? Tava na hora de voltar já, né? Haja vista que é um time que não tem muito investimento, né? É um time que a gente vê aí de alguma forma, de certa forma, sucateado, né? E há uma preocupação com esse futebol feminino do lado aí das Vingadoras. Vamos ver se não vai ser aquele negócio, né? Vai bater lá e vai voltar aqui de volta para a segunda divisão. Espero que não aconteça dessa forma, né? A gente espera que de fato o Galo tenha um time forte também no futebol feminino e que, se tiver um pouco mais de investimento, possa brigar um pouco mais lá em cima na tabela, tá? E a última pauta de hoje aqui do nosso Café com Jeves, mais curtinho hoje, é sobre o Hulk, né? O Hulk, que já ganhou tudo com a camisa do Galo, praticamente tudo, revelou um sonho ao amigo Breno Galante em entrevista exclusiva no canal do Breno Galante. Vou colocar na tela para você agora aqui o que o Hulk disse, qual é o maior sonho dele ainda com a camisa do Galo. Fala, Hulk. Você tem algum sonho que você ainda não realizou? Tanto no futebol quanto fora do futebol? Alguma coisa que você fala, pô, sempre pensei, sempre quis ter. Tem alguma coisa ainda? Cara, eu acho que pro futebol, meu sonho aqui, tipo assim, claro, depois que eu cheguei no Brasil aqui, e a gente ganhou competições importantes como Brasileiro, Copa do Brasil, a Tríplice Coroa, né, inédita pro clube, 6 vezes campeão mineiro, então são coisas importantes que a gente vem conquistando aqui. Eu acho que o meu sonho hoje é a Libertadores aqui com o Galo, né? Se for da vontade de Deus, se a gente merecer, eu vou realizar esse sonho. E a nível pessoal, cara, eu costumo dizer que eu sou muito simples, a questão eu não penso em bem material, isso e aquilo. O meu sonho é ver meus filhos bem-sucedidos, que eu falo assim, não é financeiramente, mas bem-sucedidos com uma boa profissão, que sejam bons cidadãos, que sejam exemplos, né? E eu desfrutando com minha esposa, sabe? Como eu sempre falo, eu gosto de tomar um vinho, a gente velhinho tomando vinho,
sabe, na nossa fazenda, descansando. Acho que é isso que eu sonho pra vida. Cara simples, né? O Hulk é um cara que, apesar das pessoas falarem, ah, não, que não sei o que e tudo, é um cara que tem hábitos simples, apesar de ter conquistado muito dinheiro com futebol, de ser um grande empresário e tudo mais, é um cara de hábitos simples e revela, né? A Libertadores é esse sonho pelo Atlético, Hulk que tem mais um ano de contrato, né? Quem sabe ele pode aí realizar esse sonho, se classificar a Libertadores de 2026. E aí sim, nossa, ia ser bom demais, né? O cara terminar ali, talvez podia até pendurar as chuteiras depois, né? Termina campeão da Libertadores, ganha tudo pelo Galo, bate no Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, mais um Campeonato Mineiro, ao invés de 6, ganha 7. Ia ser incrível. E quem sabe até a Sul-Americana desse ano também, o Hulk pode faturar. Fato é que é um jogador que tá ali caminhando para os seus finalmente, né? A gente percebe ali. Pelo menos eu fiquei com a sensação que depois que trocou para grama sintética, e nem de longe eu quero culpar essa situação, eu fiquei com a sensação que o Hulk ele dá umas escorregadas, que ele tá com uma dificuldade de adaptação, né? A gente torce para que não seja algo ali que, né, vá de fato potencializar, né, esses problemas ali, a adaptação do Hulk, né? Mas eu sinto que ele teve um pouquinho de dificuldade com a adaptação, principalmente na grama sintética, né? Mas a gente torce, claro, por ele. Eu tenho uma dificuldade muito grande em criticar o Hulk. Eu acho que o Atlético talvez poderia pensar, o Cuca podia pensar em utilizar o Hulk em partidas mais decisivas, digamos assim, ou, por exemplo, deixa nos jogos em casa e nos jogos fora, vai começando a acostumar o time com o novo esquema. Isso para a gente poder ter ainda a melhor forma do Hulk. Não adianta a gente esperar, né, que um jogador com 38 para 39 anos, ele vai ter ali a mesma performance de 3, 4, 5 anos atrás, ainda que tenha chegado aqui com 35 anos, né, fez o que fez no futebol brasileiro, né, um dos principais jogadores, se não for o principal, desde que pisou no futebol brasileiro lá em 2021, mas é um jogador que ele tá num declínio técnico, físico e tudo, então para a gente extrair o melhor do jogador, talvez seja uma alternativa começar a alternar a participação do Hulk nos confrontos. E a pergunta do Jeves é essa para você de hoje. O que você acha? Você acha que o Cuca ele deveria poupar o Hulk em alguns jogos e deixar para os jogos mais estratégicos ou não? Tem que colocar o Hulk em todos os jogos porque é o principal jogador. Deixa aí nos comentários o que você pensa, beleza? Pessoal, eu queria agradecer muito a audiência de vocês aqui no nosso Café com Jeves, né? Dia 24 de junho, terça-feira, dia importante aqui de informações. Amanhã tem lá o Por Dentro do Galo com o Paulo Brax. Vou trazer essas informações para você também no detalhe, né? A gente vai ter a cobertura, o Paulo Brax vai falar à imprensa, né? O Por Dentro do Galo é uma série de encontros que o Atlético promove com jornalistas, né? Com quem cobre de fato o clube para poder deixar por dentro mesmo, né, trazer informações internas, né, algumas informações importantes sobre o momento que vive o Atlético. Já teve falando do Siga, já teve falando da parte da psicologia com a Michelle Rios, dando uma palestra muito legal, e agora vai ter esse Por Dentro do Galo com o Paulo Brax, né, elucidando o que há e o que acontece dentro do departamento de futebol do Atlético, certamente ponderando sobre a questão das dívidas, né, sobre como o clube deve se comportar nesse mercado de transferências. Então vai ser um negócio muito importante e o Bica Galo vai estar lá representado pelo João Miguel e também pelo Márcio Vitor, beleza? Gente, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações aqui no canal Bica Galo. Se você não me segue lá nas redes sociais, aproveite aí para seguir, aparece para vocês Jeves_Galo e segue também o canal, @canal Bica Galo, em qualquer rede social você nos encontra, beleza? Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, uma ótima terça para você, eu vou ficando por aqui, eu sou Marcos Jeves e aqui é Bica Galo, eu fui!